Senhor nosso Deus e nosso Pai, o tema do selamento é um tema tão importante e tão vital para a nossa vida. Nos ajude a entender com clareza o que o Senhor espera de nós, com a mensagem que vamos ler e meditar nesta tarde. E não permita, Senhor Deus, por favor, que em nenhum momento ela saia de nossa mente, saia de diante dos nossos olhos, para que nós não percamos de vista o teu propósito para cada um de nós individualmente. Obrigada por ouvires a nossa oração. Direciona a minha mente, as minhas palavras, e que tudo o que nós falarmos aqui seja de acordo com o assim diz o Senhor, o está escrito, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema do nosso estudo dessa tarde é o selamento do povo de Deus, e eu não vou projetar os versos bíblicos. Então, é necessário que vocês tenham a Bíblia de vocês ali ao lado. A versão que eu vou estar lendo aqui é a versão King James, 1611. Mas, de vez em quando, eu vou estar fazendo referência também à Almeida, Revista Atualizada, porque é a versão mais conhecida em que a maioria das pessoas tem acesso. Então, meus queridos, eu não sei quanto vocês têm percebido o que está acontecendo no nosso entorno, em termos locais, no local onde nós vivemos, e em termos do nosso país e em termos mundiais. Mas, meus irmãos, o que tem acontecido, como nós conversamos no sábado passado, tem gritado aos nossos ouvidos, dizendo: prepara-te enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há graça. Por quê? Porque o tempo está se esgotando. Então, meus irmãos, nós vamos ler hoje 2 capítulos da Bíblia juntos. E nós vamos entender claramente que o Senhor, Ele não brinca com a salvação. Que o Senhor está ansioso por ter um povo que reflita perfeitamente o seu caráter nesta terra antes que ele retorne. Mas também nós vamos entender o processo do selamento, como ele se dá. Quando nós estudamos lições sobre Sodoma na semana passada, no sábado passado, nós vimos que em Lucas 17 fala que 2 estarão dormindo, um será tomado e outro será deixado. Lembra? 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado, 2 estarão moendo, uma será... Enfim, ali está o processo do selamento, de forma bem resumida, biblicamente. Mas esse processo de selamento, ele está descrito desta forma nas Sagradas Escrituras para nos mostrar claramente que o selamento ele está acontecendo simultaneamente enquanto nós estamos realizando as nossas atividades rotineiras. Enquanto nós estamos envolvidos, por exemplo, eu estou ali na cozinha fazendo a refeição da minha família, segundo aquilo que está ocorrendo no meu pensamento, segundo aquilo que eu abrigo na minha mente, segundo aquilo que eu tenho vivenciado, eu estou sendo pesada na balança. E naquele exato momento, lembra quando os homens de Sodoma, eles foram acometidos de cegueira? E nós vimos que a cegueira deles era dupla, a cegueira física e a cegueira espiritual. Naquele exato momento, eles estavam sendo pesados na balança. Eles estavam ali recebendo um selo, e o selo não era o selo do Deus vivo. Queridos, isso pode estar acontecendo conosco no momento em que nós nos deitamos para dormir. Qual é o espírito que nós estamos deitando para dormir? Nós estamos abrigando ali, nós estamos abrigando algum rancor, algum pensamento mau, algum juízo, algum julgamento com relação a um membro da família, ou então uma pessoa que mal nos conhece, alguém que nos tratou mal numa loja, num supermercado, alguém que furou o pneu do carro, arranhou o carro. Que sentimentos? Entende como são coisas muito bobas do dia a dia? Tudo isso vai estar contribuindo, meus queridos, vai estar contribuindo
para que nós sejamos selados ou não. Nós precisamos despertar do sono e compreender qual a nossa parte nos últimos dias da história dessa terra. Quando a pregação, e nós estudamos sobre as 3 mensagens angélicas também, na semana passada. Quando a pregação da terceira mensagem angélica estiver sendo terminada, quando a sua conclusão estiver quase no ápice, um anjo com tinteiro de escritor ao seu lado, na cintura, virá à terra e vai dizer assim para Jesus, depois que ele sair daqui: fiz como me mandaste. E quando Jesus tira suas vestes de intercessor, e esse é o momento, é neste momento que Jesus tira suas vestes de intercessor e coloca a sua veste de rei para vir nos buscar. Então, por gentileza, abram as Santas Escrituras no livro de Ezequiel. Eu vou logo fazer o compartilhamento aqui de tela. Em Ezequiel, capítulo 9, no verso 1. Na minha versão, começa dizendo assim. Na versão King James, diz: ele gritou também aos meus ouvidos com alta voz. Mas na versão Almeida, começa com a palavra então. Se é então, quer dizer que é o quê? Quer dizer que é continuação de algo que foi dito anteriormente, correto? Aqui na versão King James, diz: ele gritou também. Não tem então, mas tem também. Se é também, esse também está fazendo referência a algo que foi dito nos versículos anteriores, correto? Então, o capítulo 9, ele não pode ser analisado se antes nós analisarmos e estudarmos o capítulo 8. Então, é por isso que nós vamos avaliar, nós vamos começar pelo capítulo 8. E como eu disse no início, nós vamos estudar 2 capítulos hoje, tá bom? Então, o contexto de Ezequiel 8, meus queridos, é o seguinte. Os irmãos lembram de onde surgiu Babilônia, correto? Lembram de Nimrod. Nimrod foi um construtor de cidades e a Bíblia usa a seguinte expressão: ele era um caçador, né? E ele construiu Babilônia, ele iniciou ali Babilônia. Segundo a lenda babilônica, Nimrod morreu jovem, deixando viúva a rainha Semíramis. Vamos lembrar disso. A lenda afirma que Nimrod, ao morrer, tornou-se imortal e seu espírito voltou para o sol e fez morada lá no sol. Grava aí, tornando-se o Senhor do céu. Depois que Nimrod morreu e se tornou Deus Sol, Semíramis engravidou. A mitologia babilônica, ela diz que ela era virgem e que após a morte do esposo, o espírito dele, na forma de um raio solar, penetrou em seu ventre e gerou ali um filho chamado Tamuz. O menino Deus, olhe lá, menino Deus, de onde você conhece essa expressão? O filho do sol, o Messias pagão, que nasceu no dia 25 de dezembro. Tá? Grave as informações. Você sabe o que é adorado no dia 25 de dezembro. Muito bem. Então, queridos, vamos só fazer aqui um panorama desses nomes que nós citamos aqui agora. Por exemplo, Nimrod. Nimrod, sabe quem é Nimrod? Como ele é conhecido? Baal, Deus Sol. Tá bom? Semíramis, como ela é conhecida? Rainha do céu, Senhora do céu, Astarte, Astarote e Star. Essa é Semíramis. Tamuz, Messias pagão, menino Deus, filho do sol. Então, queridos, a entrada do templo, e deixa eu mostrar aqui o templo para os irmãos. Aqui tem uma planta baixa do santuário, do templo, depois que ele já havia deixado de ser um templo móvel, né? Então, esta entrada, essa frente que nós estamos vendo, quando os israelitas estavam peregrinando no deserto, a orientação que eles tinham
era que sempre a entrada do santuário, a entrada do lugar santo, do templo, na verdade, toda a área do santuário, ela tinha que obrigatoriamente estar voltada para o leste, a entrada, para o oriente, para o nascer do sol. Sabe por quê, meus queridos? A gente vai entender mais adiante isso. Tá bom? Então, grave essa informação. Sempre o templo, até mesmo o templo de Jerusalém, quando ele não mais ia peregrinar, ele tinha que ser, a sua frente, a entrada, tinha que ser voltado para o leste. Muito bem. Então, vamos, por gentileza, dar um pulinho, antes de nós avançarmos, em Ezequiel, capítulo 9, versos 1 e 2, que diz assim: Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada uma com as suas armas destruidoras na mão. Em algumas versões nós temos armas de matança na mão. Então, meus irmãos, este é o cenário de selamento. E ele envolve isso que nós estamos lendo aqui, matança. Ah, mas é uma matança assim literal? Nós vamos entender direitinho. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela é o nosso fundamento. Vamos ler a palavra para que não haja erro, para que nenhum ser humano cometa nenhum erro, porque é Deus falando. Então, vamos entender o que estava acontecendo em Israel quando Deus chamou Ezequiel. Queridos, algo muito importante. O ministério de Ezequiel e Jeremias, eles eram contemporâneos, exatamente contemporâneos. Enquanto Ezequiel estava profetizando para o povo de Deus cativo em Babilônia, Jeremias estava profetizando para o povo que havia sido deixado e não havia sido levado cativo lá em Judá. Tudo bem? Então, só para nós entendermos o que está acontecendo. Então, vamos aqui no verso 1 de Ezequiel, verso 1, capítulo 8. Sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. Ou seja, Ezequiel estava ali com os mais antigos, os mais experientes, a liderança de Israel em Babilônia. A mão do Senhor caiu ali sobre mim. Verso 2, então eu contemplei, olha só, a mão do Senhor quer dizer que ele estava em visão. E eis uma semelhança com a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos, queridos, lombos, ó. Desde a aparência dos seus lombos, é aqui, ó. E dos seus lombos para cima, com aparência de brilho, como a cor de âmbar. Verso 3. E pôs uma forma de mão, e tomou-me por um cacho de minha cabeça. E o Espírito, aqui é o Espírito Santo, me levantou entre a terra e o céu e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, à porta do portão interno que olha em direção ao norte. Viu só? Aqui, a entrada para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme que provoca ciúme. É que nós já temos uma situação problemática. Como é que aqui, no templo de Deus, tem uma imagem? O Senhor Deus já havia dado os mandamentos lá no Sinai, mostrando que não adoramos imagens de escultura, elas não devem ser adoradas, né? Então, vamos pausar bem aqui. Queridos, aqui olhando para esta planta baixa, nós temos aqui, ó, o altar. Conseguem enxergar aí? O altar do holocausto. Esses 4 tracinhos são as escadarias. Essas 2 bolinhas que estão pretas, uma do lado da outra, após as listrinhas, são 2 colunas grandes. É só fazer a relação com a imagem que está acima. Aí vem o pórtico, que é essa entrada, é como se fosse, entre aspas, um hallzinho, um hall de entrada, bem curto. Aí vem o lugar santo e vem o lugar santíssimo. Nós sabemos que no lugar santo tinham alguns móveis, 3 basicamente, né? Por mais que aqui eles se repitam, porque é bem maior o lugar santo, mas são 3 móveis apenas, que é o altar de incenso, a mesa de pães
e o candelabro. Todos eles simbolizando a Cristo. E aí, quando nós entramos no Santíssimo, nós vemos que tem um móvel apenas. E ali é a arca, acima do propiciatório, que é a tampa, dois querubins, um voltado para o outro, e no centro, o Shekinah, a presença visível do Senhor Deus. Se o Shekinah é a presença viva do Senhor Deus, então o que está ali embaixo dos pés do Senhor Deus? Os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos estão listrados embaixo, debaixo dos pés do Senhor? Porque os 10 mandamentos são o fundamento do governo de Deus. São a base do governo de Deus. O governo de Deus se firma ali. E Ezequiel foi levado para dentro do templo. É aí dentro que ele está. Dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, daqueles compartimentos que tem ali dentro do templo. E ali, Ezequiel começa a ver, Deus começa a mostrar para Ezequiel todas as abominações que nós vamos ler agora. Tá bom? Então, nós já lemos o verso 1 até o verso 3, que é a imagem que provoca ciúme. Então, Ezequiel viu o Senhor Deus vir. O que aconteceu, irmãos? A gente vai ler isso mais adiante. Ezequiel viu o Senhor Deus vir aqui, olha, aqui na porta, bem aqui na porta do templo. Os executores vieram para encontrar com o Senhor ali, na porta do templo, com as armas destruidoras na mão. Então, o Senhor Deus eterno, que nós vamos ler agora, é o caráter do nosso Deus. Ele só avisa a mim e a você, porque Ele nos ama muito. O que o Senhor está dizendo, fazendo hoje comigo e com você, Ele está nos advertindo. Esse estudo é um estudo de advertência. É mais uma chance que o Senhor está dando para mim ou para você. Primeiro para mim, porque qualquer que pregue a mensagem, queridos, prega a própria salvação ou a própria perdição. Então, muito maior nesse momento é a minha responsabilidade aqui. Então, o Deus eterno, Ele só avisa porque ama muito a mim e a você, para cuidar de nós, de mim e de você, para nos alertar, né? Então, nós vamos continuar aqui. Verso 4. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Ezequiel falando. Queridos, agora vem a primeira das abominações. Nós vamos ler uma sequência de 4 abominações que levaram o Senhor Deus a tomar uma terrível decisão. Mas vamos ver a primeira. E, queridos, nós estamos falando aqui no contexto da nação que mais luz tinha na face da terra. E se o Senhor registrou isso em Ezequiel 8, para a nação representante dele que mais luz tinha na face da terra, a história ela se repete. Qual é a nação, o povo, hoje, que tem mais luz na terra e que representa, que foi chamada para representar Deus com a mensagem mais importante, mais preciosa desses últimos dias? Nós, adventistas do 7º dia. É a mesma coisa. Se o Senhor Deus, querido adventista do 7º dia, está aqui nesta sala e que vai vir a assistir, que virá a assistir esse estudo, essa mensagem não é para um povo que ficou lá atrás. Essa mensagem é para você. Então, vamos lá. A primeira abominação no verso 5. Então ele me disse, filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme à entrada. Logo à entrada do portão norte, no lugar mais sagrado de todo Israel. Verso 6, e disse além disso para mim, é Deus falando com Ezequiel, filho do homem,
vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário, mas vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações. Mamãe está pregando, filho, tá? Desculpe, meus irmãos, é o meu bebê da escola missionária. Acabou de me ligar e eu não posso deixar de dizer para ele: filho, mamãe não vai poder falar com você agora. Então vamos lá, avançando. Então, meus irmãos queridos, a cada abominação, o Senhor Deus termina da seguinte forma: tu verás maiores abominações. Ou seja, os irmãos vão perceber que essas abominações, elas iam piorando. Mas iam piorando em que sentido? Iam piorando de mostrar quão baixo, quão em direção ao abismo, à perdição, estas pessoas que possuíam grande luz estavam descendo. Vamos avançar. Verso 7. E trouxe-me à porta do átrio. Lembram que há o átrio, meus irmãos? O átrio é o pátio, né? Muito bem. E quando eu olhei, eis um buraco na parede, próximo ali, né, da construção, mas é nesse átrio, aqui, mas nessa área construída. Então, disse-me, olha agora no verso 8, a segunda abominação. Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis que aparece uma porta. Verso 9. E me disse, entra, Deus falando com Ezequiel, e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui, as escondidas. Verso 10. Assim eu entrei e vi, e eis toda forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede em redor. Ali, queridos, se estavam retratados, nós vamos entender agora que era para fins de adoração. E lá estavam de pé. Como é que a gente sabe que é para adoração? Olha o que vai dizer agora no verso 11. E lá estavam em pé, diante deles, 70 homens dos anciãos da casa de Israel. 70 homens. E estes 70 homens, eles não eram quaisquer homens, quaisquer do povo. Eram anciãos, líderes. E no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário na sua mão e uma espessa nuvem de incenso subia. Queridos, vamos devagar nesse verso. 70 homens. Queridos, nós sabemos que em Israel, no antigo Israel, a liderança ela acumulava duas funções. A função religiosa e política, né? Acumulava, era como se fosse um cargo cumulativo, né? Com duas funções. Não tinha só um com essas funções, eram 70. E tem mais. Nós vamos ler agora todo Ezequiel 8 e todo Ezequiel 9. E nós não vamos ver citado o nome de ninguém. O Senhor sempre vai estar. O único momento que o Senhor cita um nome é aqui. Jaazanias, filho de Safã. Vocês lembram do rei Josias? O rei Josias, lembram que ele começou a empreender uma reforma total em Israel? Total. O homem que apoiou Josias nas reformas era Safã. Então, Safã era um homem de confiança de Josias e ele era um dos líderes espirituais de Israel que apoiou e que levou a cabo aquelas reformas junto com Josias. Ou seja, era um homem de Deus. Se era um homem de Deus, agora, nessa situação terrível de abominação, está sendo mencionado aqui o nome dele, do filho dele, Jaazanias.
que também recebe do Pai o sacerdócio, porque era uma linha sacerdotal. Então, o sacerdote do Deus Altíssimo, ungido para esta função, está aqui, se unindo aos 69, para fazer o quê? O que eles têm aí na mão? Incensários. E o verso não menciona, não para aí. O verso diz que a fumaça subia. Queridos, o que o Senhor Jesus está fazendo diante ali do trono de Deus? Ali no Santíssimo do Santuário Celestial. O que o Senhor Jesus está fazendo? Ele está com o incensário ali, oferecendo as nossas orações para que elas cheguem perfeitas e aceitáveis diante do Senhor, com um cheiro suave às suas narinas, não é assim? A função do incensário é exatamente essa. Orações, são as orações dos santos, do incenso. Queridos, eles estão oferecendo orações aqui para o Deus Altíssimo? Não. Vamos avançar. Verso 12. Então ele me disse, filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no luz escuro? Na versão Almeida está às escondidas. Cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois eles dizem, o Senhor não nos vê. Grava essa frase. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Queridos, sabe o que é isso? O Senhor Deus, pelo fato dele não visitar a mim e a você em juízos, lembra quando lá no jardim do Éden, quando a serpente disse, certamente não morrereis? E Eva comeu, e aí a serpente, viu? Você não morreu. Devido à longanimidade do Senhor, muitos do seu povo que receberam grande luz se sentem confortáveis em não abandonar pecados conhecidos, pecados acariciados. Devido à longanimidade. Essa frase aqui, ó, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Isso é longanimidade do Senhor. E por muitos que têm grande luz, estão usando isso como argumento para continuar em seus delitos e pecados. Verso 13, agora a terceira abominação. Ele também me disse, vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que fazem. Vi que o Senhor está mostrando que é gradativo e cada vez fica pior. Verso 14. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção do norte, e eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Queridos, nós vimos que Tamuz é o Messias pagão, filho do Deus Sol e de Semíramis. Estar, filha de Baal com Estar ou com Astarote, né? Messias pagão, filho do Sol, menino Deus. E elas estavam, mulheres israelitas, chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era um deus da fertilidade e do amor secreto. Esta fazia parte do ritual da adoração a Tamuz, para que as mulheres fossem mais belas, se tornassem mais belas, mais sensuais, buscar a Tamuz, para que ele fizesse isso nelas. Né? Filhas de Deus, filhas de Israel. Verso 16. E ele trouxe-me para o átrio aí. Então me disse, tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que esta. Agora é a quarta e última abominação. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. Agora eles estão lá dentro. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, queridos, muita atenção agora. Entre o pórtico e o altar. Vamos aqui avançar para nós entendermos o que é o pórtico e o altar. Vou deixar essa imagem bem aí. Vamos continuar aqui a leitura. Entre o pórtico e o altar estavam cerca de 25 homens,
com suas costas voltadas para o templo do Senhor e com suas faces em direção ao leste. E eles adoravam o sol em direção ao leste. Deu para entender, queridos? Lembra logo no início que eu falei que o templo ele obrigatoriamente tinha que estar com a sua entrada voltada para o norte? Sabe por quê? Porque sempre que a pessoa, o adorador, entrava no templo para adorar, ele ficava com a sua frente voltada para o Senhor, mas ele dava as costas para quem? Para o sol. Simbolizando a rejeição ao paganismo, rejeição a tudo que não vem de Deus e contemplando apenas aquele que é puro e santo, para ser puro e santo como ele é puro e santo. Então, mas o que estes 25 homens, queridos? Aqui está o altar, está vendo o altar aqui, subindo a fumaça? Está vendo o pórtico, que tem lá 2 pessoas na frente e tem 2 colunas douradas ali na frente? Isto aqui é o pórtico, o altar. Entre o pórtico e o altar ali, entre essa escadariazinha ali e o altar, tinha 25 homens que não estavam dando as costas para Deus e estavam adorando o sol dentro do solo mais sagrado que é da casa de Deus. Então, meus irmãos, agora a gente vai fechar aqui com o versos 17 e 18. Fechamos o capítulo 8. 17. Então ele me disse, acompanhe, por gentileza. Tu viste isto, ó filho do homem? É uma pergunta. É isto uma coisa leve? Na sua versão pode estar. É isto coisa de pouca monta? É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira. E eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Queridos, por quê? E essa frase, eles encheram, eu não consegui entender. Como é que ao fazer isso, ao adorar, né, Deus Sol, andar as costas para o Senhor, fazer todas, como é que ao fazer isso, a terra inteira ia se encher de violência? Queridos, nós estamos falando aqui de um contexto de apostasia, tá bom? O que é apostasia? Apostasia é a mesma coisa que impiedade. É saber o que tem que ser feito, o que é o correto e justo, porque Deus revelou, e não fazer por rebeldia. Isso é apostasia, tá bom? Impiedade. O ímpio é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. É aquele que recebe a luz. Eu sei como eu tenho que comer, mas é gradual. Tudo bem que é gradual, mas é gradual até quando? Porque a reforma de saúde, a mensagem foi dada em 1863. Então, por quanto tempo mais ela vai ser gradual? Jesus está voltando. Eu recebi a mensagem da reforma do vestuário. Eu já entendi que o meu corpo, ele é templo que eu tenho que mostrar para o Senhor que eu sou uma serva dele, não só para ele, eu tenho que testemunhar para os outros da fé que eu professo. A fé pura, não é a fé misturada do paganismo com o paganismo, não. Mas isso daqui, olha, irmãos, vamos abrir um parênteses, que é muito interessante. Eu tenho um grupo de modéstia, certo? E a gente estuda a modéstia cristã. E uma irmã não, umas 3 ou 4 irmãs na semana retrasada entraram em contato e disseram assim, irmã, eu moro, uma delas falou, vou reproduzir uma fala. Irmã, eu moro numa cidade muito quente. E ela falou lá no interior do Amapá, Macapá. É que, gente, não sei quem já foi, mas cidade quente é aquela. Então, minha irmã, eu uso camiseta, ela falou, porque é muito quente. E eu fiquei escutando. O áudio, tá? Áudio. Quando ela terminou de falar, eu disse, irmã, e aquelas mulheres lá no deserto do Saara, que elas usam manga comprida, com coisa até lá embaixo e a manga até perto do peito? Como será que... elas não usam camiseta, né? Então, aí ela não teve argumento, sabe? Então, meus irmãos, agora eu vou fechar o parênteses. O Senhor,
Sabe o que é abrir as comportas do céu de luz para nós? É por isso que eu e você, nós somos indesculpáveis. Naquele dia, ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia, eu não li. Sabe o que o Senhor vai chegar vai dizer para a gente? Ele vai dizer assim, como você não leu? Se você viveu num tempo em que não havia perseguição, você não tinha que se esconder para poder ler as Escrituras, e você tinha acesso a mais de 100.000 páginas de revelação que eu deixei com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Entende como somos indesculpáveis, irmão? Não tem justificativa. Então, meus queridos, aqui, e eu não entendia, fechou parênteses, e não entendia. Por que isso aqui que está descrito encheu o terra de violência? Aí, queridos, hoje eu estava revisando o estudo para nós fazermos agora à tarde, e a anotação que eu fiz aqui na minha Bíblia, e eu disse assim, Senhor, como eu não sabia disso, como eu não me atentei para isso antes? Meus irmãos, a partir do momento em que nós recebemos grande luz e nós rejeitamos a luz, ao rejeitar, nós estamos rejeitando o próprio Cristo, o Senhor da luz. Quando nós rejeitamos Cristo, automaticamente nós aceitamos quem? Um outro Senhor. Um outro Senhor. E este outro Senhor, ele vai fazer com que nós exaltemos, sabe quem? Em nós? Ele. Sabe como se chama Satanás em nós? Eu. O eu maligno é Satanás em nós. E se é Satanás que habita em nós, nós não vamos ser movidos pelo Espírito Santo. Não vamos conseguir ouvir. E as nossas atitudes vão ser, consequentemente, atitudes que vão gerar violência onde? No lar. De que forma? Desarmonia, brigas, discussões. No trabalho, inveja, orgulho querendo ser melhor do que o outro, ter um título mais do que o outro. No trabalho, enquanto Jesus é manso e humilde e não ostenta nunca, jamais. É o nosso exemplo perfeito. Então, meus irmãos, a terra se enche de violência também, por quê? Porque ao escolher o outro Senhor, as paixões, elas não vão ser refreadas. E aí entra o quê? Adultério, entra a morte por crimes passionais. Entende como a terra se enche de violência? É isso que esse verso quer dizer. Verso 18, para nós encerrar o capítulo 8. Diz assim, portanto, agora, queridos, olha a declaração do Senhor Deus para nós. Portanto, agora é a boca do Senhor falando. Eu também tratarei com fúria. O meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clamem, em outra versão tem gritem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. A sentença foi dada. Diante de todas aquelas abominações que nós acabamos de ler. Você conhece o Deus a quem você professa servir, meu irmão e minha irmã? Se você conhece o vosso Deus, você vai saber quão difícil foi para o Senhor proferir esta sentença. Não é fácil para o Senhor dizer que vai matar. Não é fácil para o Senhor dizer que tudo foi feito e agora não tem mais jeito. Isso aconteceu 2 vezes bem conhecidas para nós. Dilúvio e Sodoma. Então, meus irmãos, agora nós vamos ler Ezequiel a partir do capítulo 1, na sequência, do verso 1, Ezequiel 9, na sequência, para que nós temos tudo agora como o Senhor vai proceder no selamento. Tá bom? Então vamos lá. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo, quem foi que gritou? O Espírito Santo. Gritou em alta voz, Deus falando,
Fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com suas armas destruidoras em sua mão. Verso 2. Agora, muita atenção. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão, uma arma destruidora. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado, aqui do ladinho. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Olha aqui o altar de bronze, está bem aqui na imagem. Então, eles chegaram, se colocaram ali, diante de Deus. O Senhor os chamou. Eram 6 que iam fazer a obra da matança. Mas um deles tinha uma obra especial. Ele tinha o tinteiro e ele tinha uma missão que nós vamos ver agora. Verso 4. Ele disse, eu vou ler aqui na versão Almeida. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, quem é que esse homem tinha que selar, meus irmãos? Aqueles que choravam e gemiam, né? Choravam e gemiam. Aqui na versão King James é que suspiram e choram. Que choravam e gemiam por causa das coisas erradas que o povo fazia. E aí, o que era para fazer então com o restante? Vamos ver nos versos 5 e 6. Aos outros, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Queridos, então o Senhor está nos dizendo aqui que ele tinha que começar por aqueles que estavam no santuário. Correto? Então, quem eram os mais antigos que estavam ali no santuário? Os anciãos. Vamos ler no verso 7 e 8. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Verso 8. Havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, Ezequiel falando aqui, caí com o rosto em terra, clamei e disse, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém, querido? Restante, sabe qual é a raiz dela? Remanescente. Vamos substituir? Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o remanescente de Israel? A matança estava demais. Será que até o remanescente o Senhor vai destruir, derramando o seu furor sobre Jerusalém? Então, meus irmãos, aqui o Senhor Deus, no verso 9, diz assim. Então ele me disse, ele quem? Eu sempre vou fazer essa pergunta para você saber quem é esse ele. Então ele me disse, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. É Deus falando. E a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade, porque dizem, lá vem de novo, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. E quanto a mim, também meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre a sua cabeça. Queridos, esse mesmo verso tem lá em Ezequiel 11, 21. Dá uma olhadinha rapidinho, só vira a folha. Ezequiel 11, 21 diz assim.
Mas quanto àquele cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis, ou seja, aquele que insiste em permanecer na impiedade e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre suas próprias cabeças. Então o Senhor está reforçando lá em Ezequiel 11:21, o que ele está dizendo aqui em Ezequiel 9, verso 10. E eis que o homem, e o capítulo 9 termina assim. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, na versão Almeida, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura, reportou ao assunto dizendo: eu fiz ou eu tenho feito como me ordenaste. Sabia? Na versão Almeida está assim: e fiz como me ordenaste. E aqui está: eu tenho feito. Por que eu prefiro a versão King James? Porque eu tenho feito mostra melhor que o selamento é um processo. Eu tenho feito como o Senhor, tenho selado aqueles que estão dignos, que estão desenvolvendo o caráter para receber o selo do Deus vivo, né? Então, meus queridos, tudo que nós estamos vendo aqui, olha, pode ser que alguém diga assim: Ezequiel está no passado, irmã, né? É para quem viveu no Antigo Testamento. Eu vou fazer uma pergunta aos meus irmãos. Quando foi que o selamento ocorreu no passado? Nunca. O selamento nunca ocorreu. O que nós estamos lendo agora é muito sério. Lembrem, meus irmãos, que em Ezequiel 8, o Senhor Deus está condenando as atitudes escondidas do povo que mais recebeu luz e da sua liderança. E em Ezequiel 9, o que o Senhor está dizendo? Ele está mostrando o que ele vai fazer. Ele está nos alertando. Então, meus queridos, aqui, quando ele diz, será que todo o restante de Israel vai ser eliminado, todo o remanescente? Aí vem a pergunta: quem é o remanescente, meus irmãos? Onde está escrito na palavra de Deus, onde está a descrição das características do remanescente fiel? Você sabe onde está. Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, 17. Eu vou ler para os irmãos. E o dragão é um verso extremamente conhecido nosso. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra. Olha só, ele irou-se, nós já estudamos sobre isso em estudos passados. Ele irou-se, mulher em profecia é igreja. Ele irou-se com a igreja de Deus. Mas ele não fez guerra com toda a igreja. Ele fez guerra com quem? Ao remanescente da sua semente. Ou seja, a guerra de Satanás não é contra a igreja. É contra o remanescente que faz parte da igreja. Então, eles têm características, duas, quais são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a Bíblia ela é tão maravilhosa, a luz ela é tão abundante, que o Senhor Deus, em Apocalipse 19, 10, nos diz o que é o testemunho de Jesus. É o espírito da profecia. Meu irmão, o que é o espírito de profecia, Ellen White? Não é. O espírito de profecia vai desde o primeiro livro escrito, que foi o livro de Jó, até o último livro escrito, que foi o livro Profetas e Reis. Tudo isso é espírito de profecia. Então, nós temos 66 livros e nós temos incontáveis páginas de testemunhos. Isso é o espírito de profecia. O povo que lê e que vive o que Deus revela por meio do espírito de profecia, esse é o remanescente da semente da mulher, da igreja de Deus. Então, meus irmãos, agora,
eu queria passar, vou passar aqui os slides, e nós vamos finalizar o nosso estudo. Nós vamos finalizar o nosso estudo analisando. Eu não escrevi nenhuma referência, nada aí, mas por quê? Porque foi proposital. Se os meus irmãos tiverem disponibilidade de tempo, por gentileza, no seu tempo, do seu devocional pessoal, leia o capítulo cujo título é O Selamento, em Testemunhos Seletos, volume 2. Nós vamos estudar agora alguns parágrafos poucos sobre o selamento, que é a luz que o Senhor Deus nos deu com relação a este processo que nós lemos em Ezequiel 9. Tudo bem? Eu vou só diminuir aqui, porque senão eu não consigo ler. Só um momentinho. Pronto. Então, nós vamos agora, é uma leitura interpretada. Nós vamos interpretar em compreensão textual, e nós vamos aplicar de acordo com aquilo que Deus tem nos revelado. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nós lemos isso em Ezequiel 9:4. Vamos avançar. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus, ou seja, alguns que estavam desonrando a Deus, que estavam ouvindo estes, que haviam reprovado, pregado as palavras de vida, aconselhado e suplicado, arrependeram-se, os ouvintes ouviram, arrependeram-se e humilharam o coração diante do Senhor. Olha o que diz agora, queridos, essa partezinha ainda está. Mas o que tinha acontecido? Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião, faltava seu poder e sua presença. Lembram dos anciãos lá no templo? Para os de fora, para o povo, para todo mundo, eles mantinham o quê? Uma forma, uma capa de religião. Mas o que eles faziam às escondidas de que o Senhor Deus estava vendo, mostrava o quê? Que eles não tinham mais o poder e nem a presença do Senhor na sua vida, na vida deles. Vamos avante. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes devotados seguidores de Cristo, os que choram e que gemem, que têm pregado a verdade, se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e pranto, reprovações e advertências. Ao passo, olha só, ao mesmo tempo em que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente, não vamos criticar. Deixa, a obra de Deus é Ele que vai resolver. Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda a parte, queridos, aqui está falando num contexto de pessoas que têm grande luz. Essa mensagem é especificamente para o povo de Deus dos últimos dias, que receberam 100% da luz. Os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Eu não quero ser perseguido, eu não quero ser não quero que usem, não quero que me chamem de Beelzebu, como chamaram meu mestre. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero ficar em evidência, a obra de Deus, é Ele que vai resolver, eu não tenho que me meter. Cada um é responsável por si. Essa frase, cada um é responsável por si. Leia Ezequiel 33, de 1 a 9, meus irmãos. Aí você vai ver o que Deus espera de você. E vai ver também, vai comprovar que não é isso.
que o calar-se traz consequências eternas. Não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios, daqueles que estão indo à igreja todos os sábados, mas que ouvem ali as verdades de Deus para a salvação da alma, mas que estão vivendo de forma contrária àquilo que Deus tem pedido deles. Então, os que choram e que gemem são impotentes para deter a impetuosa torrente da iniquidade, e assim se enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus verem a religião desprezada por quem, queridos? Nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Irmãos, nos lares, é dentro de casa que a impiedade ela começa. A infidelidade na alimentação, a infidelidade naquilo que se contempla, a infidelidade na conversação, na linguagem, a infidelidade no vestuário. Tudo, meus irmãos, tudo começa no lar. Então, o que é que a serva do Senhor, nós só estamos lendo? O que é que Deus está nos dizendo por pena de Ellen White aqui? Que é nos próprios lares em que a religião, os próprios lares daqueles que receberam grande luz, que a religião, ela é desprezada. Opa, deixa eu fechar aqui. Vamos avançar. Lamentam-se e afligem sua alma, porque se encontram aonde mesmo, meus irmãos? Na igreja que leva o nome de Deus. O que é que tem na igreja? Por que eles lamentam? Olha o primeiro pecado, queridos. É o que surgiu lá no céu, no coração de Lúcifer. O orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. Briga por cargos, comissões acontecendo nas horas do sábado, queridos. Comissão da igreja, em que assuntos administrativos, isso não é adoração. As comissões da igreja podem ser feitas em 6 dias para tratarem de assuntos administrativos. É a obra do Senhor. Não é adoração. O 4º mandamento é claro em falar de adoração, não administração da obra. E em comissões, muitas vezes é preciso falar, algumas pessoas falam de outras pessoas. Nas horas sagradas, não. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar, é reprovado e espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Aonde? Na igreja. Deus é desonrado, a verdade tornada de nenhum efeito. E olha o que diz aqui, queridos. O Senhor Deus, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual e nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Nada mais justo. O Senhor tem apelado há 6.000 anos. Muda de vida, muda de vida, muda de vida. E então o Senhor toma uma decisão. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm as armas destruidoras nas mãos. Vamos entender melhor agora Ezequiel 9. Passai aqui verso 5 e verso 6, nós vamos reler. Passai pela cidade após ele e ferim. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E agora vem a explicação daqui a pouco. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Meus irmãos, vemos aí agora, olha essa explicação do Espírito Santo para nós. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir um golpe da ira de Deus.
O selamento começa por nós. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, ungidos, ou dito ungidos, haviam traído seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Já ouviram isso, queridos? Estas palavras fortaleceram-lhe, sabe o quê? A incredulidade. E ele disse, o Senhor não fará bem nem mal. Ele é demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízos. Vamos ver? Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Nunca mais. Olha as palavras duras que Deus usa aqui. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Vou parar bem aqui um instantinho. Queridos, pastores e pregadores que não cumprem com fidelidade o assim diz o Senhor e o chamado para que eles preguem claramente ao povo, queridos, não tem mais que ter o tempo, claro, tem que ter jeito, nós já conversamos sobre isso em estudos anteriores. Tudo tem um jeito, tem uma forma de falar, com respeito, com amor, com tato, com prudência, mas tem que falar. Se não fala, sabe como é que o Senhor nos julga? Cães mudos que não querem ladrar. E receberemos a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Sabe por que crianças, queridos? Por que o Senhor mandava matar quando o antigo Israel estava entrando, matar todos, até as crianças que mamam no peito dos pagãos? Queridos, nós não temos tempo de estudar, mas a mãe e o pai, eles transmitem para os filhos, não somente no momento da concepção, transmite a sua índole ali para o filho, mas transmite também quando a mãe amamenta, quando os pais estão ali educando no cotidiano, dando exemplos para os seus filhos, mesmo os de peito, mesmo os de colo, eles estão transmitindo para os seus filhos quem eles são. Se os pais são pagãos, gentios e fazem abominação diante de Deus, os filhos vão crescer para fazer a mesma coisa. A não ser que o ciclo da herança maldita seja quebrado. Por meio de oração, confissão, jejum, entrega, rendição da vontade. Não era o caso dos pagãos lá daquele tempo. Deus deu mais de 400 anos de graça para eles. Por isso, depois que o tempo de graça encerrou para eles, o Senhor diz, mata a todos até os de peito. É a mesma coisa, por isso que crianças vão perecer também. Ou seja, não serão selados. Perdão, vamos voltar. Piores pecados, vamos ver? As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam. Era tudo quanto podia ser discernido por olhos finitos, ou seja, era fácil de identificar. Mas os pecados incomparavelmente piores, aqueles pecados que provocam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se o quê? Encobertos. O grande esquadrinhador dos corações sabe todo o pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniquidade. Essas pessoas chegam a se sentir seguras em seus enganos por causa da longanimidade divina. Lembram que nós lemos? O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Dizem que o Senhor não vê e depois procedem como se ele houvesse abandonado a terra. Ele, porém, descobrir-lhes a hipocrisia e revelará perante outros os pecados que ocultavam com tanto cuidado. Queridos, todos os pecados cometidos em secreto, eles vão ser mostrados.
Estamos finalizando. Nenhuma superioridade de classe, dignidade ou sabedoria humana, nenhuma posição em serviço sagrado, nenhum título eclesiástico, padre, pastor, diácono, ancião, diaconisa, guardará os homens de sacrificar o princípio quando abandonados a seu próprio enganoso coração. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos demonstram-se cabeças de facção na apostasia. Está falando da liderança. Naquela época, e a história se repetindo também agora. E exemplos na indiferença e no abuso das misericórdias de Deus. Abuso das misericórdias. Queridos, percebamos, sabe, essas coisas fortes que estão sendo ditas. O Senhor Deus não tolerará por mais tempo o seu ímpio procedimento, e em sua ira trata-os sem misericórdia. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa. O que a gente tem comentado à mesa com a nossa família? O que a gente tem falado dos irmãos uns para com os outros? Então, o selo de Deus não vai ser colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso, que na frente é uma coisa, por trás é outra. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Nossa maneira de proceder vai determinar se nós receberemos o selo do Deus vivo ou se seremos abatidos pelas armas destruidoras. O que estás fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão se unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Meus irmãos queridos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque hoje Ele está nos dando mais uma chance. É mais uma chance que o Senhor está dando para mim e para você. E eu penso, irmãos, diante de tudo isso que nós estudamos hoje e que temos estudado na primeira série, que foram 5 palestras, na segunda série agora, mais 3, nós estamos totalizando 8 agora. Meus irmãos, o que o Senhor Deus espera de mim e de você? É um apelo que eu faço aqui nesse momento. Meu irmão, minha irmã, não podemos nunca mais deixar de perguntar: Senhor, quais são os pecados que eu tenho acariciado? É vaidade, Senhor? É vaidade? É orgulho? É amor ao dinheiro? É avareza? Eu tenho inveja no meu coração? Nós precisamos perguntar, meus irmãos, para o nosso Senhor Deus. Porque ao perguntar constantemente isso para o Senhor, o Espírito quer dizer que é um coração aberto e disposto a ser moldado pelo poder santificador do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Porque o selo, ele vai ser o que é o selo de Deus. Eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, Eventos Finais, página 219. Se você puder ler, leia o capítulo 5 de Eventos Finais e o capítulo Selamento de Testemunhos Seletos, volume 2. Diz assim sobre o selo de Deus: não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas é a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Consolidação da verdade. Não é uma pequena verdade, não, meus irmãos.
É 100% da verdade consolidada no nosso lobo central. O nosso lóbulo frontal, perdão. O nosso lóbulo frontal é onde nós tomamos as nossas decisões racionais. Aqui está a nossa espiritualidade. Aqui está a nossa razão. Todas as decisões para salvação ou perdição nós tomamos de forma racional. É aqui. Se nós temos uma alimentação como Deus pede, o nosso lóbulo frontal está mais propício, mais capacitado a tomar decisões de acordo com o que o céu aprova. Então, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso intercessor, amigo, nosso irmão mais velho, que nós possamos permitir que Ele habite em nós, em cada janelinha do nosso coração, em cada pedacinho do nosso coração. Porque, queridos, a estrada está ficando cada vez mais estreita. Lembra da visão que nós estudamos do caminho estreito? Está estreitando. E nós já vamos ter que deixar as charretes, os cavalos, os sapatos, as meias. Nosso pé vai machucar e vai ferir. Mas é a única forma de nós ficarmos firmes até nós só termos as cordas para nos sustentar. Então, meus irmãos, santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Mais uma chance o Senhor Deus deu hoje para nós. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus é um apelo. Então vamos orar, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado e bendito seja o teu nome maravilhoso. Estamos aqui, Pai, humildemente, submissos ao teu poder, à tua vontade, clamando ao Senhor. Perdoa as nossas transgressões. Pai querido, santifica os nossos lábios com a brasa, que a tua tenaz possa tirar uma brasa viva do teu altar e tocar os nossos lábios. Porque a boca, o lábio vai falar daquilo que o coração está cheio. Então, quando os lábios são purificados, quer dizer que nosso coração está sendo purificado, Senhor. Purifica nosso coração, nossos lábios, para que nós não te desonremos, nem dentro do nosso lar e nem fora dele. Ajuda-nos a sermos vivas testemunhas do Senhor, aonde quer que formos, em todas as áreas da vida. E se até o momento anterior a esta mensagem, algum dos que estão aqui neste momento assistindo a este estudo foi negligente em algum aspecto do assim diz o Senhor, perdoa, Pai, dos altos céus, e ajude a mim e a essa pessoa a buscar cada dia mais poder para vencer as ruins, as más propensões, os pecados secretos cometidos quando ninguém está olhando. Por favor, Pai, o tempo está quase terminado. Não há mais tempo para brincar de ser crente. Não há mais tempo para brincar de ser adventista do sétimo dia. Precisamos ter a mente santificada para te servir e te adorar, como o Senhor é digno de ser servido e adorado. E que outros, ao olharem para nós, queiram conhecer o nosso Deus, que tem feito uma grandiosa obra na nossa vida. Queremos ser tuas testemunhas e não do maligno. Perdoa as nossas faltas. Nos dê uma semana de vitórias espirituais em teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Te rogamos e te agradecemos. Amém.